A terra estava silenciosa. O grande dilúvio havia cessado, e as águas que cobriram toda a criação começaram a baixar. No topo do Monte Ararat, a arca finalmente repousou. Depois de meses confinados, Noé e sua família saíram para um mundo renovado. Um novo começo para a humanidade. Os primeiros passos sobre a terra seca foram marcados por gratidão. Noé, um homem justo diante de Deus, construiu um altar e ofereceu sacrifícios em honra ao Senhor. O aroma agradável subiu aos céus, e Deus, em sua infinita misericórdia, estabeleceu um pacto com Noé e seus descendentes. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio, declarou o Senhor. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu, um lembrete eterno de sua promessa e fidelidade. Ele abençoou Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e lhes deu uma ordem clara: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. O mundo estava pronto para ser povoado novamente. Noé e sua família se estabeleceram e começaram a trabalhar na terra, plantando e criando animais. Os anos passaram, e os filhos de Noé geraram muitos descendentes. Cada família crescia, formando pequenos clãs que começavam a se espalhar. No entanto, nem todos estavam dispostos a obedecer plenamente à ordem divina. Muitos desejavam permanecer unidos, temendo o desconhecido além das fronteiras que conheciam. Entre os descendentes de Noé, surgia um homem de grande influência, Nimrod, um poderoso caçador e líder, bisneto de Noé pela linhagem de Cam. Ambicioso e carismático, ele começou a reunir pessoas ao seu redor, convencendo-as de que a força estava na unidade. Por que devemos nos espalhar? Perguntava Nimrod. Juntos somos mais fortes. Vamos construir algo grandioso. Assim, enquanto as famílias continuavam a crescer, muitas permaneceram próximas, assentando-se em uma vasta planície chamada Sinar. A terra era fértil e os recursos eram abundantes. A ideia de construir uma grande cidade começava a surgir entre eles. O tempo avançava, e os filhos de Noé se tornavam as raízes das futuras nações. Mas enquanto alguns seguiam o caminho da obediência, outros alimentavam um desejo de grandeza própria. E assim, a humanidade seguia em duas direções: aqueles que confiavam no plano de Deus e aqueles que queriam traçar seu próprio destino. Mas até onde iria esse desejo de grandeza? O que aconteceria se os homens tentassem alcançar os céus por suas próprias forças? O tempo passou, e os descendentes de Noé se multiplicaram rapidamente. Suas famílias cresceram, formando clãs distintos. Embora todos compartilhassem a mesma língua e cultura, diferenças começaram a surgir. Cada grupo desenvolveu suas próprias tradições, modos de vida e habilidades. O mundo estava se expandindo, mas a maioria das pessoas ainda permanecia concentrada na região da planície de Sinar. A genealogia dos filhos de Noé, registrada em Gênesis 10, revela como esses clãs deram origem às nações futuras. Jafé, o mais velho, foi pai de povos que mais tarde se espalhariam para o norte e o ocidente, tornando-se os ancestrais das nações europeias e asiáticas. Cam, o segundo filho, gerou descendentes que habitaram regiões do sul, incluindo Canaã, Egito e partes da África. Sem, o mais novo, teve sua linhagem preservada como a portadora da bênção divina, pois dele viriam os hebreus e, futuramente, o próprio Messias. Entre os descendentes de Cam, um homem se destacou: Nimrod, um caçador e guerreiro formidável. Sua força e carisma o tornaram um líder natural. Ele não era apenas um governante, era um conquistador, alguém que não aceitava limites. Em pouco tempo, Nimrod estabeleceu um império, fundando cidades como Ereque, Nínive e, a mais notável de todas, Babel. Nimrod acreditava que a unidade era a chave para a grandeza. Juntos podemos alcançar qualquer coisa, proclamava ele a seus seguidores. Não devemos nos dispersar como os antigos dizem. Devemos construir uma cidade forte com uma torre que toque os céus. Suas palavras ecoaram pela região. Muitos acreditavam que permanecer unidos era mais seguro do que se aventurar para terras desconhecidas. Aos poucos, a ideia de uma única civilização poderosa tomou forma. As pessoas começaram a reunir recursos, planejar construções e desenvolver novos métodos de trabalho. A cidade de Babel crescia, e sua torre começava a ser projetada. Mas essa decisão não era apenas uma escolha prática. No fundo, havia um coração de rebeldia. O mandamento de Deus era claro: espalhar-se pela terra e povoá-la. Mas em Babel, os homens decidiram seguir seu próprio caminho.
Se permanecermos juntos, seremos inabaláveis, diziam uns aos outros. Nossa torre será um monumento à nossa grandeza. Assim, os povos que deveriam se espalhar começaram a se concentrar em um único lugar, desafiando a ordem divina. O mundo, que deveria ser preenchido com a diversidade de nações, permanecia centralizado. A promessa de Deus não seria frustrada, mas os homens ainda não sabiam que suas ambições logo seriam interrompidas. Eles estavam prestes a descobrir que não há poder humano capaz de resistir à vontade do Criador. Babel crescia rapidamente. A cidade se tornava um centro de poder, onde o trabalho de muitas mãos transformava a paisagem. Nimrod, seu fundador, não era apenas um líder, mas o arquiteto de uma nova visão para a humanidade. Ele acreditava que a unidade dos povos traria força e segurança, e assim, sob sua liderança, surgiu um plano audacioso: construir uma torre que alcançasse os céus. O entusiasmo tomou conta do povo. Artesãos, pedreiros e arquitetos começaram a projetar uma estrutura monumental. A ideia não era apenas criar um marco para a cidade, mas estabelecer um símbolo de grandeza. Esta torre será nosso legado, diziam uns aos outros. Um monumento ao nosso poder e inteligência. O projeto avançava rapidamente. Os homens descobriram novas formas de construção, desenvolvendo tijolos queimados no fogo, mais resistentes do que as pedras naturais. O betume, uma substância pegajosa e impermeável, era usado como argamassa. Com esses avanços, a torre subia mais alto a cada dia. Mas havia algo mais profundo por trás dessa construção. Não era apenas uma cidade ou uma torre. Era um ato de desafio contra Deus. Se construirmos essa torre, nunca seremos dispersos, argumentavam os líderes. Teremos um nome que será lembrado para sempre. Eles queriam segurança, poder e controle sobre o próprio destino. Queriam criar um reino independente de Deus, onde os homens ditassem seu próprio futuro. No fundo, era o mesmo desejo que, tempos antes, levou Adão e Eva a comerem do fruto proibido: a vontade de ser como Deus. A cada dia, Babel se tornava mais imponente. A torre, visível a grandes distâncias, tornava-se um ponto de referência. Muitos viajantes vinham de terras distantes para ver a obra e, impressionados, decidiam permanecer na cidade. O plano de Deus para que os povos se espalhassem estava sendo ignorado. Em vez de preencher a terra, os homens estavam se concentrando em um único lugar. O orgulho crescia junto com a torre. A humanidade se sentia mais poderosa do que nunca. Mas no céu, o Criador observava. Ele conhecia os corações daqueles homens e sabia que, se não intervisse, nada os impediria de seguir seus próprios caminhos, afastando-se ainda mais dele. O tempo de agir estava chegando, e então, Deus decidiu descer para ver a cidade e sua grande torre. O sol brilhava sobre Babel, refletindo no betume escuro que cobria os tijolos da imensa torre. De todos os cantos da cidade, o som de martelos e ferramentas ecoava. O povo trabalhava incansavelmente, impulsionado pela ambição de concluir a obra que simbolizaria a grandeza da humanidade. A cada dia, a torre se elevava mais alto, como se estivesse desafiando os próprios céus. Mas enquanto os homens olhavam para cima, confiantes em sua própria força, Deus olhava para baixo. O Criador que governa os céus e a terra viu a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Sua voz ecoou no conselho celestial: eis que são um só povo, e todos têm a mesma língua, e isto é apenas o começo do que pretendem fazer. Agora nada do que intentarem será impossível para eles. Havia algo mais profundo do que a simples construção de uma torre. A humanidade estava unida, mas não em adoração ao Senhor. Eles buscavam independência, acreditando que poderiam determinar seu próprio destino sem Deus. Se fossem bem-sucedidos, sua rebelião só aumentaria, e o mal se espalharia ainda mais depressa. Deus, em sua sabedoria, decidiu agir. Ele não usaria fogo ou enxofre, nem enviaria outro dilúvio. Desta vez, seu julgamento seria sutil, mas eficaz. Desçamos e confundamos a sua linguagem, para que não entendam a fala uns dos outros. E assim aconteceu. De repente, em meio ao trabalho árduo, um pedreiro pediu um tijolo ao seu companheiro. Mas este não compreendeu o que foi dito. Confuso tentou responder, mas as palavras saíram estranhas, ininteligíveis. Em poucos instantes, o canteiro de obras virou um caos. Ordem se transformou em desordem. Gritos de frustração e desespero ecoaram por toda a cidade. Mestres de obra davam instruções que ninguém conseguia entender. Parceiros de trabalho, antes unidos pelo mesmo idioma,
agora falavam línguas completamente diferentes. O que está acontecendo? Perguntavam-se desesperados. A comunicação havia se quebrado. O que antes era um povo unido agora se dividia em grupos, cada um falando sua própria língua. As famílias começaram a se reunir entre aqueles que conseguiam entender e logo perceberam que não podiam mais trabalhar juntas. A grande torre, que deveria ser um monumento à glória dos homens, agora era apenas um símbolo de confusão. Sem a capacidade de coordenar esforços, a construção foi abandonada. O nome Babel passou a significar confusão, pois ali Deus confundiu a linguagem de toda a terra. O plano da humanidade de permanecer unida foi frustrado, e a ordem divina se cumpriu. Os povos começaram a se dispersar, cada grupo seguindo seu próprio caminho. A grande cidade de Nimrod perdeu seu propósito. Ele que sonhava com um império inabalável, viu seu reino se desmoronar. Com as línguas divididas, os povos já não eram mais um só. A humanidade, que havia tentado se elevar até os céus, foi dispersa pela própria palavra do Criador. A cidade que antes vibrava com o som do progresso, agora estava mergulhada na confusão. Onde antes havia um povo unido, agora existiam grupos distintos, separados por suas línguas recém-formadas. O trabalho na torre havia parado. O que deveria ser um símbolo da grandeza humana tornou-se um monumento inacabado ao orgulho e à desobediência. Ninguém mais conseguia se entender. Com a comunicação rompida, os vínculos entre os povos começaram a se desfazer. Cada família se reuniu com aqueles que falavam a mesma língua e, pouco a pouco, tomaram a decisão inevitável: partir. Grupos começaram a se espalhar pela terra, cada um seguindo seu próprio caminho. Alguns foram para o leste, outros para o oeste. Alguns buscaram as montanhas, enquanto outros seguiram os rios em direção ao mar. Cada grupo levou consigo sua cultura, seus costumes e sua maneira de compreender o mundo. Os descendentes de Jafé migraram para terras distantes ao norte e ao ocidente, estabelecendo-se em regiões que mais tarde se tornariam as civilizações da Europa e da Ásia. Os filhos de Cam se dirigiram ao sul, ocupando as terras do Egito, Canaã e partes da África. Já os descendentes de Sem permaneceram no Oriente Médio, onde séculos depois surgiria o povo hebreu. A grande dispersão havia começado e, com ela, o plano de Deus se cumpria. A terra, antes ocupada por um só povo, agora seria preenchida por diversas nações. Mas essa separação não foi apenas geográfica, foi também espiritual. Os povos que se distanciaram de Babel levaram consigo crenças corrompidas, reinterpretando a história de sua própria maneira. O orgulho e a rebelião contra Deus continuariam a moldar as civilizações, levando muitas delas à idolatria e à perversão. No entanto, a dispersão também trouxe algo essencial: a diversidade dos povos que, no futuro, Deus redimiria por meio da promessa feita a Abraão. Mesmo separados, todas as nações ainda estavam sob os olhos do Criador. E assim Babel, a cidade que deveria ser o centro do mundo, tornou-se apenas uma lembrança da confusão humana. Sua torre inacabada permaneceu como um aviso para as gerações futuras. Nenhum império humano pode se opor à vontade de Deus. A história da Torre de Babel não é apenas um relato antigo sobre a origem das línguas e das nações. Ela carrega lições profundas sobre a relação entre Deus e a humanidade. Os homens de Babel tentaram construir um império sem Deus, confiando apenas em sua própria força e sabedoria. Mas o orgulho e a busca por autonomia os levaram à confusão e à dispersão. A lição é clara: quando a humanidade se exalta e rejeita a vontade do Criador, o resultado inevitável é a divisão e o fracasso. A dispersão das nações também revela a soberania de Deus. Mesmo quando os homens tentam resistir a seus planos, Ele continua governando sobre toda a terra. Sua vontade sempre prevalece, e nada pode impedir que seu propósito se cumpra. No entanto, a história de Babel não termina apenas em juízo. Séculos depois, no dia de Pentecostes, Deus fez algo surpreendente. Em Jerusalém, homens de diversas nações, falando línguas diferentes, ouviram a mensagem do Evangelho em seu próprio idioma. A confusão de Babel foi temporariamente revertida pela ação do Espírito Santo. Isso apontava para o plano redentor de Deus: reunir pessoas de todas as nações em um só povo por meio de Jesus, o Messias. Assim, Babel nos lembra tanto do fracasso da humanidade quanto da fidelidade de Deus. Ele dispersou os povos, mas também preparou um caminho para restaurá-los. E no final dos tempos,
Todas as nações estarão reunidas diante dele, não para desafiar sua autoridade, mas para adorá-lo em unidade. A Torre de Babel é mais do que um evento histórico. Ela é um espelho da humanidade, refletindo nossas tendências ao orgulho, à rebelião e à busca por grandeza sem Deus. Desde o início, o desejo do homem de ser independente do Criador resultou em desordem e separação. A confusão das línguas foi um ato de juízo divino, mas também um ato de misericórdia. Se a humanidade tivesse continuado unida em sua rebeldia, teria se afundado ainda mais na corrupção. Ao espalhar os povos pela terra, Deus não apenas impediu que o mal se intensificasse, mas também criou o cenário para sua grande obra redentora. Cada nação formada após Babel tem seu lugar no plano divino. Deus escolheu um povo, os descendentes de Sem, para ser o canal da redenção. Por meio de Abraão surgiria Israel, e por meio de Israel viria o Messias, Jesus. E foi através de Jesus que Deus começou a restaurar o que foi quebrado em Babel. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, algo extraordinário aconteceu. Pessoas de diversas nações ouviram as boas novas em suas próprias línguas. A barreira da comunicação imposta em Babel foi, por um momento, superada pelo poder de Deus. Esse evento apontava para um futuro onde todas as nações seriam reunidas em Cristo. E essa restauração continua até hoje. O Evangelho tem sido pregado em todas as línguas, chamando pessoas de todas as nações de volta à comunhão com Deus. A separação imposta em Babel será completamente revertida quando, no final dos tempos, todos os redimidos se reunirem diante do trono de Deus, adorando-o em unidade perfeita. A história de Babel nos convida a refletir. Estamos construindo nossa própria torre, buscando independência e glória pessoal? Ou estamos nos submetendo ao plano de Deus, reconhecendo que somente nele encontramos verdadeira unidade e propósito? A resposta a essa pergunta define nosso destino, pois enquanto Babel representa a confusão e o afastamento de Deus, o reino de Deus representa a restauração e a vida eterna. Que possamos escolher o caminho certo,